Se você está pensando em comprar um hatch compacto e ainda tem dúvida, talvez a melhor opção até aqui seja o 208 Style com mecânica 1.0 de origem Fiat. O veículo é ideal para uso na cidade, tem uns detalhes bonitinhos para deixar o carro um pouco que foge da média e eu fiz uma avaliação ainda com ele em estrada, mais de 700 km, e eu mostro para você a partir de agora. Roda a vinheta. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal da Instacarro, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder para você. E caso você queira que eu faça avaliação de algum carro novo, seminovo ou usado, também é só deixar nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. Essa versão Style, ela fica logo acima da versão de entrada Like. E de diferença assim do que a gente pode notar no visual, a gente começa pelos faróis. Essa versão vem com faróis Full LED, enquanto a de entrada vem com faróis halógenos. De lado, ela tem as rodas de 16 polegadas também pintadas em preto brilhante, assim como as capas dos retrovisores. E vindo lá aqui na parte superior, ele também já vem com o teto panorâmico. Vindo mais para trás aqui, ele tem o badge da versão Style, spoiler também em preto brilhante e essa faixa que une os das duas lanternas traseiras também em preto brilhante. O resto dos detalhes eu vou mostrar para você lá dentro. Falando aqui no interior desse carro, talvez sejam também um dos melhores destaques pro 208 de ponto positivo. Ele, assim como os outros veículos da Peugeot, ele tem o Peugeot iCockpit, que é composto desse volante pequeno, multifuncional, com o painel de instrumentos posicionado acima do volante. Então, isso é um arranjo diferente que só a Peugeot usa, que normalmente você tem o painel, você tem a visualização do painel entre o aro do volante, e o volante aqui você tem na parte superior dele. O que é de ponto positivo nesse sentido é que você tem uma visualização independente do momento que você está fazendo a rotação do volante, você consegue visualizar ele bem, só que de ponto negativo é que como o volante é muito pequeno, você precisa dirigir com os braços muito fechados. Isso numa viagem longa, que foi o que a gente fez aqui, durante um tempo acaba cansando. E falando agora de detalhes dele aqui do interior. Do lado esquerdo a gente tem os botões dos vidros elétricos e do retrovisor elétrico. Esse modelo ele já tem retrovisor elétrico de série. No painel de instrumentos ele tem um computador de bordo simples que te mostra informações de consumo de combustível. E aqui no volante multifuncional do lado esquerdo a gente tem os comandos de voz para você aumentar ou diminuir o volume da sua multimídia aqui, seja para ouvir música, seja durante uma ligação, e o botão superior aqui de rotação para você fazer o controle do computador de bordo. Do lado direito a gente tem o botão para atender e desligar chamadas, o botão para você trocar as bandas de música, o botão para você de lista para você voltar para independente da tela que você tenha, você clica aqui, ele volta para a tela de música, e o botão para adiantar ou atrasar uma banda de áudio, seja para adiantar ou atrasar uma rádio FM ou para você trocar de música. Na área central, essa central multimídia ela tem conexão com celulares Android Auto e Apple CarPlay, e você pode notar que essa central multimídia ela é ligeiramente voltada para o motorista. Isso é positivo do ponto de vista que, independente da condição que você tenha de uso, batendo sol ou não, você tem sempre a multimídia voltada para o motorista, tem sempre visualização. Às vezes, quando a multimídia é reta, você tem a incidência de sol nessa posição, acaba dando reflexo na tela e você não consegue visualizar bem. Então, isso é um ponto positivo também, e ela, por ser uma conexão sem fio, ela tem uma conexão super rápida com os celulares da Apple. Então, eu tenho aqui, não tenho delay para uso de mapas, por exemplo, e a conexão é muito boa. Na parte inferior aqui a gente tem os botões que a Peugeot chama de toggle. Então aqui, esse primeiro a gente faz a função de recirculação do ar-condicionado. Esse segundo botão é o botão que a gente acessa para controle do ar-condicionado. Eu posso acessar ele por aqui ou direto por aqui na central multimídia, no último botão aqui inferior. A função de ar-condicionado máximo, e aqui é um atalho para eu resfriar o veículo ao máximo, o mais rápido possível. O botão de pisca-alerta, o de travar as portas, o botão para fazer o desembaçamento do vidro frontal e do vidro traseiro. Vindo aqui mais para a região baixa, aqui a gente tem esse carregador de celular wireless. O que é legal dele é que ele fica bem escondido aqui, eu não roubo o espaço
dos componentes aqui do veículo, só que ele é um carregador que ele não tem grande potência. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, o mapa, ele não tem potência suficiente para poder carregar toda a bateria, mas ele vai manter a bateria estável do jeito que você colocou. Ele não vai carregar, mas também não vai descarregar, vai manter da mesma forma. Do lado de cá, a gente tem a tomada USB para carregamento de celular e aqui também a tomada USB para conexão com a central multimídia. Então eu posso conectar nessa conexão, pode ser sem fio ou com fio através dessa USB. Nessa parte inferior a gente tem um porta-objetos, o câmbio manual aqui de 5 marchas, alavanca de câmbio comum, uma tomada 12 volts para carregamento também, pode ser de celulares, pode ser de outros objetos, e um porta-copos pequeno aqui nessa área central. E dá para destacar também aqui a questão dos bancos. Por ser um carro, ele não é um carro de entrada, mas também não é um carro intermediário, ele é um carro... A gama de veículos do 208 é bem grande, ele tem mais de 6 versões. Então ele é o segundo veículo só da categoria, da gama de veículos do 208. E ele tem uma qualidade de tecido aqui do banco muito boa. Ele é um tecido misto. Ele tem um tecido liso aqui nas laterais, com um tecido com uma estampa diferenciada, um tecido mais grosso na região central, e ele tem uma boa anatomia, fora o detalhe dessa costura em azul, que é no mesmo tom lá do badge do Style na região traseira do veículo, como você viu. É o mesmo tom de azul. E agora eu vou mostrar para vocês o detalhe na traseira, mas antes disso, não tem como não falar aqui do teto solar dele, que é em vidro, é um teto solar fixo, que, claro, além de dar um estilo mais esportivo para o veículo, para quem anda durante o dia e curte regiões praeiras, vai fazer uma viagem, então você vai fazer essa viagem curtindo esse visual, não tem como não gostar disso. E o legal dele é que ele vai até os bancos traseiros. De parte ruim só que, como ele é muito longo, se você estiver dirigindo, você tem que esticar muito o seu braço até atingir aqui e fechar. É o único ponto negativo, mas fora isso, muito legal. E agora vamos para o banco de trás. Aqui atrás, como eu falei, o espaço dele é mais apertado. Então, na minha posição de dirigir aqui do banco, até que para as pernas a posição é até que relativamente tranquila, mas se uma pessoa maior do que eu que precisar colocar o banco para trás, vai ficar bem apertado aqui. Fora isso, o que tem de problemas aqui para quem vem atrás é esse acabamento aqui do teto, que ele é um pouco maior por conta do teto de vidro. Ele tem esse acabamento para poder fazer o recolhimento dessa cortina aqui, ó. Então essa cortina ela enrola e ela guarda aqui. Então por conta disso, o espaço para a cabeça fica bastante reduzido, ó. Para mim aqui fica bastante reduzido. Fora isso, tem esse encosto de cabeça que eu tenho que, para sentar mais confortavelmente, eu teria que subir bastante ele aqui, ó. Senão ele fica pegando bastante nas costas. Aí sim eu tenho uma posição de encosto mais confortável. Fora isso, o assento em si ele é bastante confortável, ele tem um comprimento bom e a anatomia mesmo do banco daqui da inclinação, seja das pernas com a coluna, é uma posição de ficar boa. O problema na questão mesmo é só a questão de altura e se esse encosto estiver baixo, aí vai ficar bastante apertado. O 208 Style ele vem com a mecânica 1.0 Firefly, a mesma do Fiat Argo, que tem 75 cavalos de potência quando estava abastecido com etanol, 71 com gasolina e pouco mais de 10 kg de torque em ambos os combustíveis. O que é interessante desse conjunto é que para o Peugeot 208 ele casou muito bem. Então ele se tornou um carro relativamente espertinho para andar na cidade, é um carro que tem um comportamento de bom para cima no uso urbano e que quando você usa ele em estrada, o comportamento também surpreende. Mas aqui falando em cidade, o que é bastante legal de falar dele é como o engate de marchas dele é macio. E nesse comparativo do motor e câmbio, nesse caso aqui ele usa o mesmo conjunto do Argo, o engate é muito melhor do que o utilizado na linha Fiat. E isso talvez fique até como uma dica para a Fiat do que ela precisa melhorar no carro dela. O engate é muito macio,
Uma outra questão que é muito boa nesse carro é o amortecimento da suspensão. A suspensão ela tem uma calibração, para mim, talvez do melhor dos hatches da categoria, porque ela tem uma filtragem praticamente perfeita das irregularidades da via. Estou passando aqui em várias emendas de asfalto, você ouve bastante o ruído quando a roda passa por essas imperfeições, só que o que isso reflete na direção em si, no conforto a bordo, é pouquíssimo. A filtragem é muito boa. E o quanto essa direção dele é direta. A sensação mesmo que você tem é que você está dirigindo um carro, um kartzinho mesmo. Ele é muito direto, ele é muito firme. E mesmo sendo direto e firme, ela tem o peso certo para você utilizar, seja aqui no uso urbano, durante o dia, fazendo as suas curvas, fazendo as manobras, quanto para poder estacionar. Ela tem o peso ideal. Para mim, assim, a melhor sensação de dirigir do mercado. Se fosse um ponto a melhorar, talvez a questão aqui do Peugeot iCockpit com o volante pequeno, como eu falei, o volante é muito pequeno, então quando você está várias horas dirigindo, essa posição de braço mais fechado acaba cansando. Mas fora isso, tudo ok. Mas agora falando aqui do ponto de vista de itens de série desse carro. O que é legal é que ele vem com 4 airbags. Isso não é... Ele foge um pouco da regra de que é preciso ter somente 2 airbags, ele tem 4. Tem sensor de estacionamento, tem câmera de ré, ele vem com controle de tração, controle de estabilidade, auxiliar de partida em rampa, tem ar-condicionado digital. Você pode ver que ele tem também os vidros elétricos, retrovisores elétricos, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, computador de bordo, teto solar elétrico. É muito acima do que um veículo por essa mesma faixa de preço consegue oferecer. Mas, talvez para mim assim, a melhor experiência de como foi a direção desse carro foi durante o uso dele em estrada. Fiz uma viagem com ele de quase 1.400 quilômetros e os primeiros 700 quilômetros de viagem eu fiz uma impressão que vocês vão ver a partir de agora. Na estrada aqui você percebe o quanto a falta de potência dele faz com que você precise trocar de marchas por mais vezes. Então você vai acabar precisando reduzir, dependendo da subida, do peso do veículo, para você aproveitar melhor a faixa de torque dele. Então quando você atinge aqui, por exemplo, em torno de 3.500 RPM, é quando você consegue aproveitar melhor a condição de funcionamento dele. Então quando você está aqui numa estrada que ela é bem pavimentada, a direção dele, a mesma percepção que você tem do uso urbano, repete aqui. É uma suspensão que filtra bem as irregularidades e é uma direção bastante direta. Se ele tivesse um pouquinho mais de potência, talvez ele seria melhor para ultrapassagens, mas fora isso, a primeira impressão aqui é muito boa. Uma das preocupações do trajeto aqui, desse primeiro trecho de viagem que a gente está fazendo de São Paulo para Minas Gerais, uma cidade de Minas Gerais em torno de 740 quilômetros de distância, é que quando a gente enfrenta aqui o começo da Fernão Dias, ela tem uma estrada bem pavimentada, só que a gente chega em trechos que a pavimentação é muito irregular e tem muitos buracos. Aí o grande problema disso é que a gente acabou, por conta dessa quantidade de buracos, a gente pegou um buraco e teve o pneu furado. E esse carro ele vem com pneu de rodagem de até 80 km por hora, é um pneu de step fino, e a utilização desse step fino faz com que você tenha que ter mais cuidado na rodagem do veículo em si. E qual o grande problema disso? Você está numa rodovia que você pode rodar no máximo a 80 km por hora, você tem vários caminhões e às vezes você não consegue rodar na velocidade que você espera. Só que o ponto positivo desse carro é que mesmo com o pneu de rodagem até 80 km por hora, um pneu fino, ele manteve o mesmo comportamento, ele não mostrou nenhuma insegurança, nenhum ponto de o veículo ficar mais instável. A única percepção que deu foram nas frenagens. Nas frenagens dava para perceber que quando você freava o veículo com um pouco mais um pouco mais brusco, ele puxava para o lado do pneu mais fino. Então isso era um ponto que a gente precisava ter mais cuidado. No mais, na direção do veículo em si, em curvas, ele mostrou o mesmo bom comportamento. Talvez assim, a melhor qualidade, eu já falei talvez a melhor qualidade para tantas coisas, mas é mais uma boa qualidade desse carro, seja o quanto ele é econômico. Fazendo o teste dele em cidade,
A gente conseguiu testar ele com gasolina, primeiramente. O primeiro teste com gasolina dele em cidade, ele chegou a marcar 14 km por litro, isso com o ar-condicionado ligado, mas pensando num trânsito mais maneiro, mais tranquilo. Em estrada, ele chegou a atingir médias de 16,5 km por litro com gasolina. A autonomia dele com um tanque de gasolina, pegando um trecho de estrada que do que a gente pega aqui da viagem de São Paulo para Minas, na região onde a gente foi, tem muita subida, tem muita serra, e mesmo com tudo isso ele chegou a fazer 650 km com um tanque de gasolina. Isso contando subidas e carro carregado com mala. Agora, quando a gente abasteceu ele com etanol essa média foi também bem surpreendente. Na cidade, ele registrou 10,3 km por litro e na estrada ele chegou a marcar 13,5 km por litro. Então, se ele é um carro gostoso de dirigir, um carro macio, um carro de fácil direção, um carro que apesar da baixa potência, ele oferece uma boa condução, uma boa dirigibilidade, além de tudo ele é econômico. Então, seja com etanol, seja com gasolina, economia de combustível talvez seja o sobrenome do 208. Pensando nos concorrentes desse carro aqui no mercado, a gente pode citar pelo menos 3 deles. O Hyundai HB20, o Chevrolet Onix e o Volkswagen Polo, todos eles na versão de entrada, porque a gente está falando aqui por faixa de preço. Esse carro você consegue encontrar, dependendo da sua cidade, entre 84 mil e 90 mil reais. Nessa faixa de preço a gente consegue pegar as versões de entrada dos outros modelos que oferecem uma lista de itens de série inferior e também um acabamento de qualidade inferior ao do 208. Os concorrentes, porém, eles ganham no aspecto desse comparativo quando a gente fala em tecnologia embarcada e em espaço interno. Esse carro aqui é ótimo para quem anda em 2, só que se você andar com um carro em 2 e com mais gente no banco traseiro, ele é bem apertado. Ele é um dos carros mais bonitos do mercado nessa categoria, isso não tem como a gente negar. Ele é um carro bonito, ele é um carro muito gostoso de dirigir, ele é um carro muito econômico, ele serve tão bem na cidade quanto na estrada, como você pode ver aí no vídeo. E como porém, do que dá para dizer aqui, é que se você precisa de usar alguém no banco traseiro, ou se você costuma andar mais do que 2 pessoas no carro, talvez o espaço interno seja um problema para você. Agora, se você anda em 1 ou no máximo 2 pessoas, não tem o que falar. Esse daqui é a melhor opção do mercado. E aí, acha que ele cabe na sua garagem? Então que tal você vender o seu carro usado ou seminovo na Instacarro? Só na Instacarro você vende o seu carro com garantia de dinheiro no bolso. Vem para Instacarro!